Glória a Deus, chegou a nossa vez. Já era a nossa vez? Nesse ponto que a Nívia trouxe aqui, foi que Josué, ele precisou aproveitar a oportunidade na qual ele estava sendo treinado durante aquele tempo em que esteve ao lado de Moisés. E conforme ele foi aprendendo as coisas, Deus já tinha um propósito maior na vida de Josué. E eu quero falar com vocês sobre respondendo ao chamado. Mas respondendo ao chamado de quem e para quê? Respondendo ao chamado do dono. E o dono é Deus, ele é o dono do chamado. O novo de Deus, ele só é acessado por aquelas pessoas que respondem ao chamado com fé, submissão e também prontidão. Foi o que aconteceu com Josué. Ele respondeu ao chamado. Ele não se achava preparado, como bem disse a Nívia. Mas o Senhor disse para ele, se apronta, se prepara, porque você vai atravessar o Jordão, mas o Jordão ainda não tinha parado a água. Sim, mas você não atravessou o Mar Vermelho? Atravessou ali 40 anos andando e vendo todas as maravilhas que eu fiz, então agora é a sua vez também de usar o que tem nas suas mãos, a vara que tem o que tem nas suas mãos. E aí Josué, com medo, até com medo, seja forte e corajoso. E Miriam, você vai dar continuidade falando sobre Josué? Não, eu vou falar sobre o chamado de Abraão, conhecido como o pai da fé. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa passagem é bem conhecida, né, pastora Daniele? Abraão, conhecido como o pai da fé, vai nos ensinar lições preciosas hoje, não só ele, a partir do que aprendemos com a atitude de Abraão, vamos ver outros exemplos bíblicos aqui, de pessoas também que tomaram um posicionamento. O novo de Deus, então, como vimos aqui, ele só é acessado por aqueles que respondem ao chamado com fé. Mas esse novo de Deus tem alguns passos que precisamos seguir. E o primeiro passo é: o novo é um chamado, não um destino confortável. Notou bem? Anotou aí? Anotou? Esteja com a sua caneta em mãos e anote. Porque muitos desejam viver o novo de Deus. Quem não quer viver o novo de Deus? Estamos aqui sendo chamadas para um novo tempo em Deus e com Deus. Mas poucos compreendem que esse novo vai exigir de nós, para essa nova etapa, vai exigir de nós o quê? Desprendimento, fé ativa e obediência imediata. Anotaram? Desprendimento, fé ativa e obediência imediata. O novo de Deus não começa com aplausos, mas com renúncia. Viu que não é confortável? Não vai começar com aplauso. O novo de Deus, ele vai começar com renúncia. O que você precisa renunciar hoje? O novo não começa quando tudo está claro. Eu vejo ali o que vai acontecer, vejo passo a passo do processo que eu tenho que fazer para viver esse novo de Deus. Não, é gradativamente. Olhe bem, se Deus tivesse mostrado para José, no sonho ali, tudo, né? Assim, o passo a passo, o que ele ia passar para chegar a alcançar, a realizar o sonho que Deus deu para ele, mostrando em visão para ele o que iria acontecer, José tinha desistido no meio do caminho, porque se Deus tivesse mostrado para ele, olha, você vai passar por rejeição, seus irmãos vão se jogar no poço, você vai ser vendido como escravo, vai ser maltratado lá, vai ser julgado de forma injusta, vai ficar preso tantos anos para depois alcançar isso que você viu. Então, o novo de Deus, ele não começa com tudo claro. Por isso que nós precisamos estar firmes no propósito que Deus tem para nós, o chamado que ele tem colocado diante de nós, e continuarmos perseverando. Porque não está tudo claro, mas ele começa com uma ordem de Deus. Como a Nívia deu. A ordem de Deus para Josué é:
se prepara, que agora vocês vão atravessar o Jordão e se apossar da terra. Então, você não está vendo o que tem depois do Rio Jordão, você não está vendo aquela terra. Teve várias coisas que aconteceram, né, ali, para eles conquistarem as cidades e tomarem posse da terra. No meio da incerteza, o novo de Deus, ele não começa com tudo claro, mas com a fé. Abraão, como pai da fé, nos ensina que antes de viver as promessas, ele precisou obedecer à voz do dono do chamado. Ele não recebeu o mapa. Olha, Abraão, vai acontecer assim, assim, assado, e aí tá tudo certo, a sua vida vai correr desse jeito. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus que estava chamando ele. Ele recebeu aquela direção. Qual foi a direção? Anota aí, porque aqui tem chave. Para abrir qual porta na sua vida, eu ainda não sei, mas tem chave. Tem 3 pontos aqui que Abraão precisou fazer. Pela fé, abra sua Bíblia, marque aí nas suas anotações, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não recebeu um mapa, mas ele recebeu uma direção. Ele não teve garantias humanas, mas uma promessa eterna. Ele ouviu uma voz e isso foi suficiente. Você está preparada para ouvir a voz de Deus e prontamente obedecer? Quem chama é o dono, e o dono é Deus. O dono do chamado é Deus. Se ele te chamou, ele vai sustentar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas o novo só é acessado por quem se move. Nota que Josué, ele só foi chamado porque ele estava ali próximo de Moisés e estava em movimento, ele participava das coisas ali, estava aprendendo de perto. Então, se você se move, você vai acessar o novo de Deus, mesmo sem saber para onde. O novo começa com um passo de fé, uma decisão que rasga o passado, planta a esperança no futuro. E só quem entende que quem chama é o dono, é Deus, terá coragem de seguir, mesmo sem saber para onde está indo. Você está preparada para seguir, mesmo que você ainda não veja? Porque nós vivemos pela fé, e pela fé não vivemos por vista, mas pelo que cremos. Aleluia. O segundo ponto aqui, o segundo passo, é que o novo vai exigir rompimento com o antigo. Abraão, ele não foi chamado apenas para receber, mas para romper com o que o prendia. E enquanto estava estudando isso, eu me lembrei de uma ministração que trouxemos há muito tempo, lá no início das nossas reuniões de diretoria ESER. Nívia vai lembrar, porque foi ela que trouxe essa palavra e ficou assim gravado mesmo na tábua do meu coração. E hoje eu estava estudando, né, ao longo dessa semana para trazer essa ministração, e lembrei de Terá, o pai de Abraão. Terá saiu com o objetivo de ir à terra de Canaã, mas quando ele chegou, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas quando ele chegou na terra ali, na cidade chamada Harã, que era o nome do filho dele que morreu, ele ficou ali e ali morreu. Ele parou ali no seu lugar que lembrava, trazia o luto, né? O conforto, que lembrava do nome do filho dele, que morreu, que chamava Harã também. Vocês voltem no capítulo 11. Voltem um pouquinho, no finalzinho do capítulo 11, vocês vão ter, assim, 3, 4 versículos que falam exatamente do pai de Abraão. De Abrão, nessa época ainda era Abrão. Então, Abraão precisou romper com o quê? 3 coisas que ele precisou romper. Com a terra, que era o lugar de segurança. Lembra que a palavra fala o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Os 3 pontos são
terra, parentes e casa do pai. Terra é o lugar de segurança. Parentes é o lugar de afeto, de identidade. Casa do pai, um lugar de formação, de dependência. Então, Deus deu ali para Abraão, sai, você precisa sair, você precisa se mover. Você vai sair do lugar de conforto para que você venha enfrentar e viver o novo que eu tenho para você. Aleluia! Então, precisamos romper com coisas na nossa vida. Romper com o lugar de segurança, porque a gente fica ali confortável demais. E você fala assim, minha filha, mas eu quero te mover um pouco mais. Você precisa sair deste lugar de afeto. Porque aqui, quando Deus fala para Abraão, sai do meio dos seus parentes, Abraão não entendeu com clareza essa parte. Ele saiu do meio dos parentes e levou o parente junto. Vocês leram essa parte que fala sobre Ló? E ele sai com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Abraão, sai do meio da terra, do meio dos seus parentes. Não significa que parente não leva junto, mas tudo bem, você vai experimentar algumas coisas. Lá na frente você vai entender que não era para trazer. Entenderam, amadas? Pegou a chave? Eu peguei. Sai do lugar de dependência, que era a casa do pai. A casa de dependência ali, né? Ele precisava romper cada um desses, né, desses vínculos que precisam ser deixados para que o novo comece. Esses vínculos precisam ser deixados. Você não pode viver o novo agarrado ao velho. E aí vem Lucas, capítulo 5, versículo 37, que vai dizer: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se, e os odres se estragam. Então, para viver o novo, nós precisamos trocar tudo em nós. Como assim? Trocar vestes novas para viver o novo, vestes novas, mentalidade, vestes novas no físico. Algumas vezes até precisa, né? Você trocar realmente as suas vestes. Mas, principalmente, uma mentalidade nova. Para você desfrutar o novo, você precisa virar a chave aqui, romper algumas coisas, algumas bloqueios que ainda estão travados, para que você venha viver o novo que Deus tem reservado. E aí tem algumas pessoas que romperam. Quem rompeu? Lucas 5:11 vai falar que Pedro, ele deixou as redes, seguiu Jesus. Vai falar lá em 1 a Reis 19:21, Eliseu também, ele queimou os... Olha, essa parte de Eliseu, para ouvir o chamado e não ter oportunidade de voltar. Eliseu fez o quê? Ele queimou os bois e arados, para ele não ter mais desculpa. Se não der certo, eu volto para lá. Ele queimou e seguiu em frente. Depois que ele recebeu ali a capa de Elias. Então, ele rompeu. E vamos falar de Ruth também rompeu. Ela rompeu, ela deixou a sua casa, né? A seu lugar de afeto, de identidade. Ela deixou isso para seguir a sua sogra Noemi e ir para uma terra que ela não sabia como era, o que tinha. Só tinha ouvido falar que era uma terra boa, né? Terra do mel, terra do pão. Betel, a terra do pão. Deus está nos chamando para deixar o que é familiar e caminhar para o desconhecido com confiança. Deixar o que é familiar é aquilo que é confortável, que é cômodo para você. Que qualquer coisa que aconteça na sua vida, você corre para aquele lugar de segurança. Para experimentar esse novo, a gente precisa romper isso. Glória a Deus. Então, o primeiro passo de Abraão foi sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Vocês anotaram isso. O novo, ele não se manifesta aonde há apego ao passado. Se você ainda está presa a coisas do passado, para você experimentar o novo, você precisa romper isso. Assim também foi. Tem mais pessoas que romperam? Tem. Nívia até trouxe um exemplo aqui do Moisés. Moisés, ele teve que deixar o palácio, né? A vida de príncipe com tudo ali. Ele rompeu, ele deixou
a vida no palácio para cumprir o chamado no deserto. Em Hebreus ele é citado, que ele não ficou preso ali, né? Ele tinha tudo para ficar preso, mas ele optou, ele escolheu não ficar naquela situação e romper para se tornar um libertador. Glória a Deus. Já falamos de Pedro, já falamos de Ruth. Todos esses aqui, eles abriram mão de algo para viver algo maior. Isaías 43, versículo 18 e 19. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém? Diz assim, Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Glória a Deus. E aí, 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para responder ao chamado e experimentar e vivenciar o novo de Deus nas nossas vidas, nós precisamos esquecer, romper com as coisas para viver esse novo. Não há novo com as mãos cheias do passado. Então, é você se esvaziar do que te prende, do que te afasta de viver esse novo em Deus. O passado, ele serve somente como um amuleto para nossas desculpas. Ah, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Não. Passado já diz nome passado. Então, você esquece daquilo que passou. O que é para você lembrar? Trazer à memória as coisas que te dão esperança. Você não vai trazer na sua memória os traumas, os bloqueios. Eu sei que passamos por situações difíceis. Todos nós passamos por alguma situação na infância, adolescência ali, que eram para trazer-nos e gerar em nós esse desconforto de achar que não merecia algo melhor. Mas o Senhor, Ele traz o novo para nós e Ele tem novidades de vida para nós todos os dias. Aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto aqui é que o novo ele vai exigir entendimento. Você precisa conhecer quem te chama. Abraão obedeceu porque ele entendeu que quem estava chamando ele era Deus. Aleluia. Ele não precisou, sabe, entender ali ele não seguiu o mapa, mas seguiu uma voz. Ele não tinha uma rota, mas ele confiava no relacionamento que ele tinha com Deus. Se Deus falou, eu vou. Se Deus falou, eu vou. Porque em Gênesis 17:1 diz, né, Deus falando com Abraão, mais uma vez, que ali muda o nome dele de Abrão para Abraão, como pai de muitas nações, né, pai de nações, e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Pai fala para nós hoje, Miriam, Nívia, Daniela e Cristina, Daniela e Cunha, anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu sou o Senhor. Se Ele é quem nos chama, Ele cumpre com a palavra. Aleluia, aleluia. Precisamos conhecer, buscar ter relacionamento e intimidade com o Pai. Glória a Deus. Quando você entende de que quem chama é o dono e esse dono é Deus, você não precisa entender tudo, apenas obedecer. Obedecer ao alfabeto do céu é obedecer. Obedecer é mais que importante. É prova do nosso amor para com Deus. Obedecer. Moisés, ele só voltou ao Egito porque ele ouviu, lá em Gênesis 3:14, ele ouviu, eu sou o que sou. Lembra que Moisés, ele fugiu do Egito, foi viver no deserto, lá nas terras de Midian, lá ele construiu uma vida, 40 anos vivendo lá, mas quando ele ouviu o eu sou o que sou, dando para ele, você vai libertar, porque eu tenho ouvido o meu povo gemer. Moisés, mas eu não sei falar, mas eu sou, estou contigo, você não precisa falar, mas eu vou te enviar alguém, colocar alguém do seu lado, que vai saber falar, Arão, seu irmão.
E aí você não tem desculpa. Tá vendo? Que até nas nossas desculpas, Deus dá ainda um norte. Olha aqui, você está usando isso aqui como desculpa, como uma muleta de desculpa. Em Isaías 6, 1 ao 8, vai falar, Isaías, ele só disse o quê? Eis-me aqui, porque viu o trono. Eis-me aqui. Ai, Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros, no meio de um povo com lábios impuros, e o Senhor vai tocar na boca dele com a brasa do altar. E agora? Tudo que você fala, eu estou purificando. Não são as suas palavras, são as minhas. Simplesmente se mova, vá. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maria só aceitou o inusitado, porque ela ouviu. O que Maria ouviu? Maria, lá, mãe de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 35, glória a Deus. Maria ouviu aquele som inusitado. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Hã? Faça comigo, Senhor, conforme tu queres. Glória a Deus. Então, o novo de Deus, ele não depende do que você sabe, mas de quem você conhece. Glória a Deus. O quarto passo aqui, eu coloquei 4 passos, mas eu vou falar 5 para vocês. O quinto você vai ter que anotar mesmo aí, porque não está no slide, tá? O novo de Deus, ele é construído no processo, não no resultado. Se você está querendo experimentar o novo de Deus, já esperando o resultado, quando tudo estiver pronto, eu vou me mover. A Nívia trouxe aqui. Não espere estar pronta. É no processo que ele vai te moldando, ele vai te mostrando passo a passo, de pouquinho, de poções, que é para você não ter desculpa para voltar. Aleluia. Abraão recebeu uma promessa, mas ele viveu um processo. E qual foi o processo de Abraão? Se Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação. Vai para a terra que eu te mostrarei, e aí tudo que você vê, tudo isso eu vou te dar para você e para os seus descendentes, e será uma aliança perpétua com vocês. Abraão recebeu a promessa que ele seria pai. Uhum. E ele viveu o processo, e foram 25 anos entre a promessa e o nascimento da promessa, que era Isaac. Nesse intervalo de tempo, logicamente que acontecem coisas na nossa vida. Acontece na minha, acontece na sua, que a gente vai querer ajudar, de alguma forma, fazer com que acelere o processo. É melhor não acelerar, porque depois a gente vai colher as consequências desse aceleramento, que vai atrasar algumas coisas que eram para estar alinhadas, né? Sem nenhum pormenores, desafios que você não precisaria enfrentar, e por causa dessas escolhas, do acelerar o processo para chegar no resultado, aí a gente começa a colher algumas ervas amargas, digamos assim. Durante esse tempo de 25 anos, Abraão, ele viu portas fechadas. Qual foi a porta fechada que ele viu? A esposa dele era estéril. Antes dele sair da casa do pai dele, da parentela dele, para uma terra que eu vou te mostrar, a Bíblia aqui mesmo relata. E Sara, sua mulher, e Sarai, era estéril. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, ele já, primeira porta, minha mulher não pode dar filho, ela é estéril. Segundo ponto, ele teve que lutar contra os medos, porque imagina você ir para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer. Eu não sei nem se dá tempo de eu falar aqui, mas quando eu vim para São Luís, eu não sabia para onde eu estava indo. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que ele fala, não precisa correr atrás das bênçãos. Quando você está correndo atrás das bênçãos, elas fogem de você, porque você está numa roda, né? Você está correndo atrás das bênçãos, e a bênção está, né? Vai tentando te alcançar, e você está correndo, aí ela não te alcança. E aí meu esposo recebeu uma proposta. Primeiro Deus trabalhou no meu coração, porque eu não queria vir para cá, né? Ele trabalhou mesmo no meu coração, que de repente, assim, foi realmente num de repente,
surgiu a oportunidade e ele falou, Mi, acho que a gente vai embora, a gente vai para São Luís. Eu, hã? A gente vai para São Luís? É, a gente vai para São Luís, vamos orar a respeito disso. E aí aquilo foi, né, eu trabalhando no meu coração. Mas eu não tenho parentes aqui. Eu saí da casa da minha família, da parentela, e fui para uma terra que eu não sabia o que tinha reservado. E aqui chegamos, passamos sim por algumas intempéries, né, na vida, algumas dificuldades, mas aquele que chama, aquele que envia, ele te dá o suprimento, ele te socorre naquele momento, fala assim, meu Deus, e agora o que eu vim fazer aqui? É para você não ter opção de voltar. Foi bem assim com a gente. Nós não tínhamos opção de voltar, porque até a mudança já estava a caminho. Aconteceram coisas aqui que eram para nós desistirmos. No primeiro dia que chegamos aqui, chegamos numa quinta-feira, dia 5 de agosto. No dia 6, nós fomos assaltados. Como assim? Hã? Nós fomos passear na avenida, e na época, né, tinha uma lan house ali, nós fomos usar para falar com meus pais que estavam aqui em Campinas, estavam em Campinas, porque eu ainda estou em São Luís, e saindo da lan house, veio 2 rapazes com arma na mão, apontaram para o meu marido e falou, passa a máquina. A máquina era um celular que eu tinha acabado de pagar ele, sabe? Aquele, era o de ponta, que demorou muitos meses para você, né, conseguir passar a máquina e apontar a arma para o meu marido. E ele, mas que máquina? E aí ele tira o celular do bolso e passa para os rapazes, né? Imagina se ele não tivesse feito isso. Logicamente que teve uma pessoa que não fez isso e foi baleado. Depois que esse rapaz assaltou a gente, nós voltamos para a casa da minha sogra, estava na casa da minha sogra esse período, né? E nós estávamos preparando para ir para fazer o boletim de ocorrência. E no caminho a gente vê lá o carro, a pessoa, né? Que tinha acabado de acontecer. Eles tentaram arrancar o cordão dele, ele não deu, ele reagiu e eles atiraram no rapaz. E o que isso tem a ver, Miriam? É só para complementar aqui, que quando Deus ele te chama, ele guarda, ele te protege, e há coisas que vão acontecer na nossa vida, porque aconteceu na minha também, que era para eu falar assim, eu não cheguei a falar, eu falei assim, nós não vamos esboçar nenhuma reclamação, tem coisa grande na frente. E aí eu respirei, não falei, a vontade era, por que eu vim para esse lugar? Por que eu aceitei, né, vir para cá, e lá eu tinha tudo, etc. Você vai esboçar algumas coisas, mas eu mantive calada, chorei bastante, mas mantive calada. E aí passou-se, vou reduzir aqui, porque tem várias coisas, né, para chegar, o processo vai ter o processo, mas eu vou chegar aos pormenores aqui da finalização. Por fim, meu marido passou, depois de um tempo, né, de uns dias ali, recebeu o chamado, fez o concurso, a vaga ficou para ele, né, diante das pessoas que estavam concorrendo, e tudo foi caminhado. Deus preparou tudo, amadas, Deus preparou tudo nos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes, porque a gente não tinha condição nem de comprar uma casa aqui. Deus preparou nos mínimos detalhes, até a casa a qual nós moramos, nós fomos visitar uma igreja, aí no percurso, falando, tem algo que você conhece, né? Perguntando para as pessoas lá na rua, alguma casa para alugar, tal. Aí a moça da esquina aqui chegou e falou, ai, tem a casa, mas ela está para vender. E aí, na verdade, a pessoa já tinha vendido para uma outra pessoa. E aí, Deus cuidando das coisas, a hora que eu vi a casa, eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa casa. Eu só vi a casa pelo portão. E daí você escolheu uma casa que você não viu nada por dentro, você escolhe pelo portão e pela janela que você viu do vão do portão. Foi isso. Eu me apossei da casa, me apossei, né, da chave da casa, porque estava a placa de vendas. Falei, Senhor, mas eu não tenho condições de comprar. Eu não tenho condições de comprar, porque o marido, ele foi aprovado, mas ainda não estamos recebendo nada. Não está vindo, né? Não tem como comprovar se precisar fazer algum financiamento, alguma coisa. Amadas, a pessoa que comprou a casa, ela tinha comprado exatamente a casa um mês antes da gente vir para cá. Fez algumas reformas dentro da casa para a mulher dele vir para cá, porque morava no apartamento. Chega naquela semana que a gente chega aqui, ela muda de ideia e fala assim, eu não quero mais. Não quero, agora você coloca a casa para vender, porque eu não quero mais. Então, ele fez todo o procedimento de um financiamento zero, a gente começou a pagar a casa do zero.
E, logicamente, depois de um tempo, o Senhor nos agraciou, a gente conseguiu já quitar a casa, né? Quitar todas as coisas que o Senhor foi nos dando. Aqui eu quero falar para você que no processo, quando você ouve aquela direção, que é o Pai falando com você, vai, porque eu estou nesse negócio. Você não precisa correr, a palavra que vinha sempre era, você não precisa correr atrás de bênçãos, as bênçãos vão te alcançar. Mas você precisa se mover para romper. E nesse mover para romper, nós continuamos experimentando coisas extraordinárias em Deus. E aqui estamos há 16 anos. Até o momento em que Deus fala assim, ó, tá na hora de sair dessa terra e ir para outra terra. Amém? Mas no tempo dele. Sem querer pular etapas também, né? Porque aqui o Senhor me trouxe para mais perto dele. Aqui eu tive e tenho experiências extraordinárias com Deus. Aqui foi que nasceram os escritos. Muitos dos escritos que eu tenho foi aqui que eles foram nascendo. Coisas que aconteceram, que foram sendo colocados no papel. Miriam, você vai terminar isso? Vou terminar, só um instante. Terceiro ponto aqui de Abraão. Ele cometeu erros tentando antecipar o novo. Qual foi o erro que ele cometeu? Ao ouvir Sarai, que queria, não, já que eu estou velha, né? Vai, pega minha serva, que ela deu os filhos para você. O erro ali, que entre Abraão, né? Abraão e Agar, e ela gerou um filho. Sim, mas não era o filho da promessa. E esse filho, Ismael, né? Várias situações que até hoje os descendentes de que Abraão teve dois filhos, não, ele teve vários filhos, mas Isaac e Ismael e Isaac, né, que vivem em conflitos. E as outras nações, né, os outros irmãos de Isaac também vivem em conflitos com Israel, que Isaac é Israel. Hebreus 6,15 diz, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. E aí, quando ele recebe de novo, que, olha, dentro de um ano, ele já estava perto dos 100 anos ali, 99 anos. Dentro de um ano, a Sara vai dar um filho para você. Aí ele riu. Abraão riu. Ele riu. Eu focava muito no riso de Sara, escondida na tenda. Mas Abraão também riu. Eu até escrevi isso no meu último livro, agora, Risos Sagrados, até coloquei lá, dando ênfase no riso de Sara e no riso de Abraão. A gente ri na incredulidade, porque acha que aquilo não vai acontecer, mas você fala assim, por que você riu? Você está duvidando? Eu vou cumprir. Eu prometi, eu vou cumprir. Então, somente ande na minha presença, glória a Deus, aleluia, obedeça e anda na minha presença. A promessa era para Isaac. Abraão foi testado com o próprio milagre. Teve um tempo em que nasceu Isaac está bonitinho, e Deus fala assim, olha, Abraão, eu quero que você vá, suba o monte e sacrifique seu filho para mim. Oi. Abraão, mais uma vez. O Senhor me deu, ele sabia, eu tenho certeza que Abraão já estava assim na mente dele, se o Senhor me deu, ele vai ressuscitar o meu filho, que ele está pedindo como holocausto, ele vai me dar meu filho de volta. Porque esse é o filho da promessa. Deus falou que dele viriam muitos descendentes, sobe, vou testar o seu coração. Seu coração está preso no seu filho? Não, o coração de Abraão não estava preso em Isaac. E ele sobe, foi testado com o próprio milagre, o sacrifício de Isaac. E aí, quando ele está a ponto de tirar a vida do próprio filho, Deus mostra para ele, não, ali, ó, está um cordeiro. Esse vai ser o sacrifício. Eu vi que eu posso te testar no seu limite e vejo que o seu coração está inteiro para mim. O novo de Deus não é um lugar, é uma jornada. Ele te transforma. Enquanto ele vai nos conduzindo, ele vai nos transformando. De fé em fé, de glória em glória, aleluia. O novo de Deus, ele rompe ciclos estéreis e gera frutos eternos. Abraão e Sara estavam em um ciclo de esterilidade, mas a palavra veio
para romper esse ciclo. Sara teve filho por 90 anos. A promessa não era apenas um filho, mas uma nação, uma herança, um propósito eterno. Quando ele diz lá em Gênesis 12, versículo 2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Assim também aconteceu com Ana, que gerou Samuel, após anos de espera. Assim também aconteceu com Isabel, que mesmo idosa deu à luz a João Batista, né, que veio aplanar os caminhos do Salvador Jesus Cristo. Assim também aconteceu com Maria, que gerou pelo Espírito Salvador do mundo. Inclina, está entrando agora, glória a Deus. Então, o novo de Deus sempre gera algo que glorifica o nome dele. Não queira glória para você. O novo de Deus é para glorificar o nome dele, porque nós somos feitas para a glória de Deus. O nosso propósito é glorificar a Deus. Tudo que fizermos, pensarmos e falarmos é para glorificar a Deus. Seja bem-vinda, amada. Então, para concluir aqui e fechar esse momento, o novo de Deus está chamando pelo seu nome. O novo de Deus chama-se Nívia. Nívia, o novo está chamando pelo teu nome. Daniele Cunha, o novo está chamando pelo teu nome. Daniele Cristina, o novo está chamando pelo teu nome. Miclina, o novo está chamando pelo teu nome, porque o novo de Deus, ele chama-nos pelo nosso nome. Se cada estrela do céu tem um nome, e ele chama pelo nome, são mais de 62 zilhões de estrelas, ele chama pelo nome, imagina cada uma de nós. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Glória a Deus. Então, o novo, ele não é apenas uma temporada. Não é uma temporada que você vai passar. Aleluia. É um chamado de dentro para fora. Glória a Deus. E Deus está dizendo para nós, eu quero fazer algo novo, mas eu preciso que você se entregue. Eu preciso de uma entrega nova. Ah, mas eu já entreguei. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Porque quem chama é Deus. Quem nos chama é Deus. E quando Ele chama, Ele sustenta. Eis que faço coisa nova. E agora está saindo a luz. Aleluia. Você não percebeu ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermos, assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso em tudo que faz. Deus é lindo em tudo que faz. Miriam, você falou no slide, sim. E agora nós vamos revisar, né, Nívia? Revisar por meio da oração. O que você aprendeu até aqui? Vamos orar? Eu então convido, começa comigo, Pai de graça, Deus justo e santo, Pai, nós somos tão gratos a Ti, Pai, por esse momento que aqui passamos. Obrigado, Senhor, por nos trazer clareza sobre o nosso chamado e aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, Pai, para esse tempo. Ah, Deus, obrigado, Senhor, porque agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, o Senhor quer nos usar com aquilo que nós temos nas mãos, aleluia, dai-nos discernimento, Pai, para entendermos o que nós temos nas nossas mãos, aleluia, que possamos valorizar, Pai, as varas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Pai, por vezes nós negligenciamos ou até menosprezamos as coisas que o Senhor tem nos dado. Por vezes nós negligenciamos e até não damos a primazia diante dos estudos que nós tivemos. Pai, mas obrigado por essa chave de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por me mostrar a valorizar as varas que o Senhor tem colocado na minha mão. Assim como Moisés deixou um legado para Josué, que nós possamos aprender, que eu possa continuar aprendendo contigo, Pai. Aprendendo, porque há pessoas ainda que precisam ser alcançadas por aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Aleluia. Que o Senhor tem colocado na vida de cada uma das minhas irmãs, Pai. Senhor, que nós não venhamos nos esconder na caverna, como fez Elias, com medo da rejeição, com medo do que as pessoas irão falar, mas que nós possamos nos voltar totalmente para o Senhor.
e confiar que o Senhor que chama, é o Senhor quem nos chama, o Senhor nos sustenta. O Senhor diz para nós nos dispormos, para nós nos apossarmos, assumirmos a nossa identidade de filha que somos em Ti, aleluia. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Glória, glória, glória ao Teu nome, Pai. Que nós possamos romper, Senhor. Romper com o passado, romper com as coisas que, por um momento, por uma questão de tempo, pode ser um lugar de segurança, um lugar de afeto, um lugar de dependência. Mas o Senhor nos convida hoje para nós sermos dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor em tudo, Pai. Dependentes do Senhor em tudo, em nome de Jesus. Dependentes do Senhor nas pequenas coisas, para que o Senhor nos dê grandes coisas, aleluia. Pai, sabemos que não tem como o Senhor colocar coisa nova em nós, nós ainda ficarmos presos nos velhos hábitos, na velha mentalidade, naquilo que nos atrasa de viver esse novo, mas que nós possamos romper, Pai. Romper assim como fez Eliseu, que queimou os bois e os arados para não ter desculpa para voltar. Fazer como Pedro, que deixou as redes e foi seguir-te, Jesus. Fazer como Ruth, que deixou ali o seu lugar de afeto, seu lugar de segurança com a sua família e foi junto com a sua sogra Noemi para uma terra que ela não conhecia. Ah, Pai, que dirá de mim que saí de um lugar e vim para uma terra que o Senhor preparou para viver esse novo tempo em Ti. E o novo tempo não é uma temporada, não é só uma estação, mas o novo é diariamente que o Senhor tem renovado em nós. Ah, Senhor, continua renovando em nós. Renovando em nós, renovando em nós, Pai, aquilo que o Senhor começou. Aquilo que o Senhor começou, Pai, desde o ventre da minha mãe na minha vida, o Senhor cumpra em mim, Pai. Que eu não venha ficar presa aos medos, à opinião dos outros, mas que eu possa romper. Porque a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A Tua palavra também diz que o Senhor não me deu espírito de covardia, mas de ousadia, intrepidez e equilíbrio. Aleluia, Senhor. Neste momento, em nome de Jesus, que cada uma de nós que aqui adentramos, que cada irmã, que cada pessoa que está nesta sala, que irá assistir posteriormente, elas possam romper com o passado, romper com as prisões emocionais, romper com os ciclos viciosos, romper com as desculpas, para que possam viver esse novo que o Senhor tem preparado. Porque sabemos que se nós estamos em Cristo e estamos em Ti, Pai, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E o Senhor nos faz um convite, aleluia. O Senhor nos faz um convite que nos mostrando que o Senhor está fazendo coisas novas, aleluia. Já saiu a luz que brilha e irradia. Que nós possamos perceber a Tua luz, Pai, brilhando e irradiando todos à nossa volta. Porque o Senhor também disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Que nós possamos resplandecer a luz de Cristo aonde nós formos. Resplandecer a luz de Cristo no nosso trabalho, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, hoje nós te entregamos tudo o que é velho. Tudo que é velho nas nossas vidas, nós te entregamos, Pai. Tudo que é limitado, tudo que é confortável, nós entregamos diante do Senhor. Senhor, eu me desprendo do que passou, eu me lanço para o Teu novo. Aleluia. Assim como Abraão, eu vou dizer sim, mesmo sem saber para onde vou. Qual é o caminho, qual é a proposta que o Senhor tem para ali na frente. Aleluia. Assim como Pedro, eu largo as redes, Pai. Assim como Maria, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o novo, que o céu já decretou, aleluia. Faz na vida das minhas irmãs o novo, que o céu já decretou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro crendo. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmã Daniele Cunha, pode orar, pastora? Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez hoje, porque hoje, Senhor, hoje se fechou o ciclo que nos prendiam, que nos davam, Senhor, medo, tínhamos medos até mesmo de levantar, Senhor, a vara para se abrir o mar. Que hoje nós possamos, Pai querido, guardar na tábua do nosso coração a ousadia, a coragem, Senhor, de não temer circunstâncias que nos aprisionam, Senhor. A não temer, Senhor, situações que às vezes temos dúvida, mas sim que nós possamos olhar para o alvo, olhar para o Senhor, que é a autoridade, que é o comando, a chave de comando sobre as nossas vidas. Que o teu mandar, o teu ide, Senhor, venha estar ativado cada dia mais com uma influência, Senhor, do céu, de não mais olharmos para quem somos, o que somos, mas sim para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Que nós possamos deixar, Senhor, ser levada mais e mais e mais, Senhor, dentro da Tua palavra, aonde ela vai, Senhor, abrir chaves e nos dar, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor quer para nós. Todo esse ide, Senhor, como Abraão, como Esté, como a Ruth, que deixou, Senhor, o seu lar, deixou a sua terra para viver, Senhor, um novo. E hoje, Senhor, ela é o maior exemplo e foi avó de um rei. Que nós possamos, Pai, quebrar situações que nos aprisionam, Senhor, da nossa vida, para que nós possamos ter história, para que possamos viver um novo Teu, onde o Senhor quer nos usar de uma forma grandiosa, Senhor. Que a chuva seródia, Senhor, venha cair sobre a nossa terra, a terra do nosso coração, e nós possamos frutificar, que nós possamos, Senhor, dar frutos, Pai querido, dignos de arrependimentos, dignos, Senhor, de libertação, dignos, Senhor, de ser livre para viver algo extraordinário contigo. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha ser hoje, Pai amado, o bálsamo para nossas almas, para o nosso interior, para a nossa família, para a nossa geração, para o nosso entendimento, que nós não venhamos mais, Senhor, permitir que nada venha ofuscar, que não venhamos mais permitir que os nossos olhos se fechem diante de grandes coisas que o Senhor quer fazer. Que a vara que o Senhor colocar na nossa mão, Senhor, que foi mais o que o Senhor falou, a vara, Senhor, do ide, a vara do atuar, Senhor, de se posicionar com aquilo que nós temos, Pai. Porque está sobre nós a autoridade, está sobre nós, Senhor, o comando da sua palavra, está sobre nós, Senhor, aquilo que Tu tens chamado para que venhamos cumprir. É sobre a nossa responsabilidade, Senhor, de concluir a boa obra que o Senhor, Pai querido, tem colocado em nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós te agradecemos, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por essas mulheres, te agradeço pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, que essa palavra, Senhor, venha frutificar 100 por 1 em nossas vidas. Amém, amém e amém. Aleluia, Daniela e Cristina, consegue? Glória a Deus, senão eu continuo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode continuar. Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por este momento na Tua presença. Muito obrigada porque o Senhor derramou azeite novo. Podemos sentir, Pai, o Senhor falando aos nossos corações, nos detalhes, no profundo do oculto, do escondido do nosso coração, o Senhor falou hoje. Muito obrigada, meu amado Senhor, por dizer que nós precisamos nos dispor. Nós já temos pessoas experimentadas, mesmo aquelas que ainda não têm tanta experiência, Senhor, o Senhor fala hoje também que elas precisam ter essa segurança que o Senhor estará com ela todos os dias, meu Pai. Que vai chegar a vez dela, que vai chegar a nossa vez, que está chegando a nossa vez, que já chegou,
o teu novo, Pai. E o Senhor está dizendo, olha, seja determinado, coloca ali a planta dos teus pés, eu já tenho te dado. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pelo tudo que o Senhor falou hoje. Tão poderoso, meu Deus, tão magnífico tudo que o Senhor faz. Tantos ensinamentos, Pai, com o exemplo de Abraão, com o exemplo, Senhor, de Elias, homens usados por ti, Moisés, homens, Senhor, experimentados, Senhor, Josué, Pai, muito obrigada. E o Senhor está dizendo, Pai, para que nós venhamos viver o processo e nunca perder o foco em Ti, porque a nossa vida é essa, Pai. O Teu chamado, como disse bem a irmã Miriam, Pai, que eu anotei aqui, o Teu chamado não é uma estação, não é um momento, mas é uma vida, é para uma vida. Aleluia, a nossa vida é viver o teu chamado, o teu foco em ti, permanecer, Senhor, na tua palavra, como diz, que uma coisa eu faço, como disse Paulo ali aos Filipenses, uma coisa eu faço, o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação, a vocação que o Senhor nos deu, Pai. Porque os teus decretos, os teus dons e decretos, eles são irrevogáveis, Senhor. Então eu te louvo, Pai, porque quando o Senhor escolhe, isso é irrevogável, Pai. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, nós só temos que te agradecer, obrigada pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, obrigada, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo, que elas recebam um renovo do teu chamado, recebam uma unção de ânimo, Pai, receba, meu amado Senhor, alimento que fortaleça para a caminhada, Pai, porque ainda tem obra, porque ainda tem um trabalho, porque ainda tem os remanescentes, porque ainda tem os fiéis, Pai, que o Senhor guarda para ti. Louvamos o teu nome, Pai, por este novo do Ministério Ezer. Obrigada pela agenda, obrigada, Senhor, por cada mulher que adentrou esta sala e por cada uma das famílias que serão edificadas pela esta palavra, Pai, porque eu creio que o Senhor já reservou corações, Senhor, para ela encontrar guarida, ela encontrar morada. Pai, em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus alcance o seu coração, o seu lar. Amada e preciosa Zé, mulher do plano original de Deus. Até a próxima. A paz do Senhor. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Glória a Deus.